É a partir do avatar que sai todas as informações para a sua estratégia digital. Eu me chamo Jean Braz e no episódio de hoje nós vamos falar sobre avatar ou persona. Como eu sou da escola do marketing digital que fala avatar, a partir de agora eu vou falar apenas avatar ao se referir ao seu cliente ideal. Então, se você nunca ouviu falar o que é um avatar ou não sabe o que é, então fica comigo até o final dessa live que você vai aprender sobre o que eu acredito que seja o pilar fundamental do marketing digital. Por que, Jean, você está falando isso? Não saber o avatar vai impedir você de ter uma agenda cheia de clientes e uma turma cheia de alunas. O que é o avatar? Como eu já falei, é a representação do cliente ideal. É com quem você vai falar especificamente. Por exemplo, eu identifiquei que o meu avatar é um grupo de mulheres. É um grupo de mulheres de 25 anos a 45. Esse grupo de mulheres eu vou falar de uma forma. Se o meu avatar está dentro do sexo masculino, eu vou falar de uma forma. Se o meu avatar ele é misto, é tanto homem quanto mulher, eu vou falar de uma outra forma. Então, por isso que é importante você saber quem é seu avatar, por quê? Para a sua comunicação ser mais assertiva, você saber com quem está falando, fazer as colocações que você precisa fazer de maneira simples, direta e objetiva. Jean, você fala especificamente para o nicho da beleza, correto? Correto. Mas o que é nicho? Nicho é a parcela do mercado que você deseja atuar. Dentro do nicho também existe o subnicho. Então eu vou falar da beleza, que hoje é o público que eu falo melhor atualmente. Quando eu falo de nicho, beleza, subnicho, micropigmentação de sobrancelhas ou micropigmentação capilar, o profissional que pega essa parcela do mercado é o micropigmentador capilar. Nicho, beleza, subnicho, design de sobrancelhas, a profissional que desenha a sobrancelha. Nicho, beleza, subnicho, extensão de cílios. Quem atua nessa parcela do mercado é a Lash Design. Tudo bem? Por último, não menos importante, a gente classifica nicho, beleza, subnicho, alongamentos de unhas. Quem pega essa parcela do mercado da beleza é a manicure ou a nail design. Tá? Essas duas profissionais elas podem atuar nessa área. Jean, e o que o nicho tem a ver com o avatar? Como a gente está comunicando com o profissional da beleza, quando a gente está falando do mercado da beleza, dentro desse mercado existem dois tipos de pessoas. A pessoa que vai consumir o seu produto ou serviço como um consumidor final, ou a pessoa que deseja se tornar uma profissional para entrar nesse mercado. A forma que você fala com a cliente final, ela é totalmente diferente da forma que você fala com uma pessoa que deseja se tornar uma aluna. O desejo, a dor, o perigo, as frustrações, todos são diferentes. Então, por isso que eu falei do nicho, beleza. Dentro do mercado da beleza eu vou falar com quem? Com o cliente final ou com a pessoa que deseja se tornar uma profissional da beleza. Isso tem que estar muito claro na sua cabeça para poder a sua comunicação ser muito mais efetiva. E Jean, por que você está falando isso? De uma comunicação direta para quem é cliente, que vai consumir o meu produto ou meu serviço, para uma pessoa que vai trabalhar na área da beleza. Atualmente, eu tenho acompanhado as profissionais da beleza. E aí eu recebo muito patrocinado. Porque quando eu clico em um determinado link, o algoritmo do Instagram ele acredita que aquele conteúdo é interessante para mim e começa a mostrar mais conteúdos sobre aquela área. E aí quando eu clico no patrocinado e vou para o perfil da profissional, eu vejo lá a comunicação travada. Essa comunicação está cruzando com o cliente final, com a pessoa que deseja se tornar uma profissional da beleza. Isso é um obstáculo que vai te impedir tanto de ter a agenda lotada de clientes, tanto de ter a turma cheia de alunas, porque a comunicação está
cruzada, você não fala nem com uma e nem com outra especificamente. Então, isso é um erro muito comum que eu vejo nas profissionais que estão fazendo tráfego e levando gente para o seu perfil. A persona é a representação do seu cliente ideal. Ela confunde esse avatar com o público-alvo. Que o público-alvo ele está relacionado às características de um conjunto de pessoas que tem um comportamento semelhante com o seu avatar. Então, esse é um erro muito comum que as profissionais da beleza cometem ao pensar em avatar. Eu desenhei o meu avatar aqui. Então, quando eu tenho uma variação para cima, eu também posso ter uma variação para baixo, porque as pessoas não são iguais. As pessoas não são iguais, podem ter comportamentos parecidos, mas não são iguais. Então, quando eu tenho essa variação tanto para cima quanto para baixo, isso se encaixa no meu público-alvo. Então, é muito comum a pessoa achar que o avatar é o público-alvo. As profissionais erram muito. E aí, quando eu pergunto assim, quem é seu avatar? Ela, de 25 a 45 anos, mulheres. Aí eu falo, pô, mas só isso? É só isso, eu vendo para mulher. Falei, não, isso aí é um público-alvo, você tem que detalhar um pouco mais, porque até para público-alvo está muito superficial. E quais são os benefícios, Jean, de você ter um avatar bem desenhado, bem definido, bem escrito, bem desenvolvido, bem assertivo? O primeiro benefício é que a sua comunicação vai ser assertiva, a sua comunicação vai ser muito efetiva. Quando você escrever um script de vendas, ele vai encaixar perfeitamente, porque você sabe qual é o processo que o seu avatar tem para tomar a decisão. Você sabe quais são as emoções que ele carrega para você ir lá tocar e aumentar a sua conversão. Então, essa é a primeira vantagem de você ter um avatar bem definido. O segundo benefício, que quando você tem um avatar bem definido, você sabe quais são as objeções. E o que é uma objeção? É aquilo que faz o cliente parar e não comprar de você. A famosa desculpa. Então, se você tem um avatar bem definido, se você tem as objeções bem escritas, fica mais fácil de você contornar essa objeção e aí fica mais fácil você transformar pessoas em suas clientes. Terceiro benefício de você ter um avatar bem definido é você saber exatamente quais são as suas dores e desejo. Caramba, Jean, o que é isso? Dor e desejo. Dor e desejo, eles são os pilares básicos para você falar com o emocional do seu avatar. E a gente sabe, quem trabalha com vendas sabe que o processo de decisão do cliente se baseia no emocional. Ok? E aí, quando você entende qual é a dor, qual é o desejo, fica mais fácil você tocar lá no emocional. Tocando no emocional, fica mais fácil você transformar essa pessoa em sua cliente. Ainda falando desse terceiro benefício, é que sabendo qual é a dor e o desejo, você consegue produzir conteúdos alinhados com essas dores e desejos, e isso fica mais fácil o teu conteúdo engajar com o seu avatar. Quando você for produzir conteúdo, se faz uma pergunta: qual é a emoção que eu quero despertar no meu cliente? A emoção é o que vai fazer o seu cliente comprar. Qual é o sentimento que eu quero despertar nesse cliente? Eu quero despertar o desejo? Aí você coloca uns cílios lá bem bonito, uma sobrancelha bem elaborada, falando e projetando ela para o futuro, usando aqueles cílios ou com aquela sobrancelha em alguma festa. Você projeta ela para o futuro. Tá ok? Então, esse é o processo de decisão. E aí você produzindo conteúdo baseado nesse sentimento, ele vai ter muito mais engajamento, vai ter muito mais curtida, vai ter muito mais compartilhamento e o seu conteúdo vai ser um conteúdo bom. O que acontece se eu não fizer essa tarefa de definir o avatar bem definido? O que vai acontecer? Primeiro, o seu marketing vai ser ineficiente. Você vai mostrar o seu procedimento ou o seu curso para uma pessoa que não tem interesse. Simples assim, porque você não tem claro quem é o seu cliente ideal. Às vezes o conteúdo está correto, às vezes a copy está perfeita, mas você está falando com a pessoa errada. Então não vai converter.
O segundo problema que você vai enfrentar em não ter um avatar bem definido é que você vai ficar sem cliente. O seu marketing é ineficiente, logo você fica sem cliente você fatura menos, faturando menos o seu espaço vai fechar, por causa de um pilar fundamental que você não fez de maneira correta, ou não deu a atenção devida, ou não sabe que isso é importante. O terceiro problema que você vai enfrentar em não ter um avatar bem definido é o seguinte: o seu marketing já é ineficiente, você não encontra o seu cliente. Se você não tem cliente, seu faturamento reduz. O seu faturamento reduz, você corre o risco de fechar. Aí você fala assim, vou investir em tráfego então, para poder virar o jogo. E aí o que vai acontecer? Você vai colocar dinheiro no tráfego e vai perder esse dinheiro. Vai queimar esse dinheiro, por quê? Você vai colocar dinheiro, vai mostrar o seu conteúdo, vai mostrar o seu anúncio para uma pessoa que não está interessada no seu produto ou serviço. E quando eu falo para vocês o seguinte, o avatar ou o cliente ideal, ele é o pilar fundamental do marketing digital, porque é a partir do avatar que sai todas as informações para a sua estratégia digital. É sobre isso que eu estou falando. Não é só jogar a conversa fora ou que é uma atividade chata para você fazer. Senão vai queimar dinheiro, vai fazer um monte de coisas e não vai funcionar. Mas eu sei, né, que você está aí do outro lado. Está se sentindo assim, poxa, Jean, você pegou pesado comigo. Você falou que eu não sei fazer o avatar. Você está botando o dedo da minha ferida porque eu vou ficar sem o meu espaço, eu não vou ter cliente, a minha agenda vai ficar vazia, eu não vou ter alunos. Mas fica tranquilo, eu sei que isso não é culpa sua. Por quê? A maioria dos cursos que tem por aí, eles são de 2 a 3 dias no máximo, né? E aí ele só oferece a técnica. A profissional, em 2 ou 3 dias, ela só consegue te passar a técnica. E às vezes você sai do curso e nem dominando a técnica você sai. Nem dominando a técnica você consegue. Porque o primeiro dia é aula teórica, o segundo dia é prática e acabou, tchau, vai embora. E aí você sozinha vai lá passar 1 mês, 2 meses tentando dominar a técnica, dominou a técnica, vou trabalhar. Mas eu não sei vender porque o curso não te ensinou a vender. Tá? Curso presencial, com 2 dias de aula, não consegue te ensinar a vender, a construir um avatar, a produzir conteúdo alinhado com a transformação, a aplicar gatilhos mentais, a contornar objeções. Eu sei que isso não é culpa sua, porque a maioria dos cursos não oferecem isso. Vou citar um exemplo, né, de um lançamento que eu fiz no ano passado, no nicho de alongamento de unhas. Tá? Nós captamos nesse lançamento, né, 5.000 contatos. 5.000 pessoas se inscreveram para participar do workshop que nós lançamos. E aí, entre essas 5.000 pessoas, nós rodamos uma pesquisa, né, perguntando o que é avatar, se você sabe o que é avatar e se você já definiu o avatar e entende profundamente o que é um avatar. 98% das pessoas entrevistadas não sabiam o que era um avatar. 1% já tinha ouvido falar. Por quê? Rompeu o período lá de dominar a técnica, mas esbarrou